Boa noite. Boa noite. Fala, chefe. Fala, Rodrigo. Luana. E aí, pessoal, beleza? Mais uma noite de live. Hoje aqui no nosso perfil. Tudo bem com vocês? Boa noite. Quarta-feira, 29 de julho. Vamos lá. Hoje é o convidado especial, Instituto Bula, Gestão para Farmácias. E ele já entrou aqui na live. Opa, ó, já entrou na live. Boa noite, meu amigo. Boa noite, tudo bem? Zé. Grande. Instituto Bula, muito obrigado por aceitar essa live. Grande noite. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus, tudo bem. Mas pode deixar esse senhor aí de lado, que o senhor está no céu. Pode. Foi de propósito que eu falei isso pro um convidado semana passada, o Alexandre Guzinski. Ele, não, o senhor não fala senhor não, pelo amor de Deus. Não, que isso. Vamos lá. Fala seu nome, fala sua empresa, fala o trabalho que vocês fazem, qual é a cidade que você está falando. Vamos começar essa live aí maravilhosa. Antemão, já quero parabenizar que eu acompanhei a live de hoje, de 6h30, com o dono da Artesanal, né? O CEO da Artesanal. Evandro, parabéns, grande live, excelente, achei maravilhosa. Obrigado, que bom que você gostou. Bom, vamos lá, meu nome é Cadre, né? Esse nome fácil aí, né? O nome daqui de Goiás, mas é brincadeira, né, gente? Meu nome, na verdade, ele é de origem árabe, então meus pais são árabes. Eu nasci aqui no Brasil por causa de um mês apenas, mas sou goiano, como se diz, goiano do pé rachado. Né? Moro em Goiânia, já tem mais de 20 anos. Sou de uma pequena cidade aqui do interior do estado de Goiás, chamada Iporá. E como todo estudante do interior, a gente vem para a capital para poder terminar os estudos, né? Eu vim aqui para a capital, terminei meu 2º grau, fiz cursinho, passei no vestibular para farmácia. Na época eu passei aqui na Universidade Federal de Goiás e também na USP de Ribeirão Preto, mas resolvi cursar o curso de farmácia aqui na cidade de Goiânia, na Universidade Federal de Goiás, até porque do ponto de vista logístico ficava mais fácil para mim, né? Bem mais legal, pertinho aqui da cidade dos meus pais. E formei em farmácia durante 16 anos. Eu trabalhei numa pequena rede de farmácias de manipulação, mesmo segmento, né, que o Evandro Tokarski, a qual nós tivemos hoje a honra de entrevistar, participa. E depois eu saí da farmácia para poder trilhar minha carreira de consultor de empresas. E já atuo no segmento de treinamento e consultoria para empresas do ramo farmacêutico. Já tem aí praticamente mais de quase 20 anos. Então a gente atuava nesse ramo antes, né, ainda antes de sair da farmácia, e resolvi trilhar realmente esse caminho. E montei uma empresa chamada Instituto Bula, junto com o meu atual sócio, que é o Rodrigo, que também é farmacêutico e já tem 37 anos de experiência no ramo farmacêutico. Então essa empresa nossa está sediada hoje aqui em Goiânia, ela chama-se Instituto Bula, é uma empresa de atuação em nível nacional. Então só para o pessoal entender um pouquinho do trabalho que nós fazemos, além dos treinamentos, a gente faz consultoria.
E essas consultorias hoje estão distribuídas. Hoje a gente fechou já com as novas consultorias contratadas. A gente deve ter já estamos batendo a marca aí de mais de 200 consultorias sendo feitas simultaneamente, né? Então, se eu falar para vocês, hoje nós fazemos consultorias em mais de 200 farmácias simultaneamente, em quase todos os estados do Brasil, desde cidades de pequeno porte até cidades de grande porte, e também viajando no Brasil dando treinamento. Agora nem tanto, porque com a pandemia a gente só está fazendo os treinamentos à distância mesmo, né? Fazendo treinamentos ao vivo e as lives, né? Como a gente tem feito aí todos os dias, né? Levando conhecimento aí para o nosso público. Legal, legal. Cadre, que esse nome é único, né? O bom que onde você passa, você fala, meu Deus, que nome é esse? Alguém já falou assim, que nome é esse? Que Cadre? Já pergunta que origem que é, né? Sempre, com certeza. Cadre, então vamos lá. Eu achei assim, a nossa equipe pesquisou seu perfil. Na verdade, eu já conheço o Instituto Bula. Eu frequento muito Goiânia, né? E já ouvi falar, sim, já conheço o trabalho de vocês e já antemão parabenizo que vocês fazem um trabalho de gestão de farmácias diferenciado, né? Vocês estão há mais de 20 anos, né, no mercado, né? Se eu não me engano. E o que eu vejo é que você, além da questão da consultoria, vocês também lideram, assim, um lado empreendedor no gestor de farmácia, né? Porque hoje em dia Sim. o empreendedor, o gestor de farmácia, você como consultor, você sabe que muitas drogarias, todos os tipos de manipulação, normal mesmo, eles passam por processos complicados, porque donos de farmácias, simplesmente, eles caem de paraquedas, né, onde estão, né, às vezes por um incentivo, ou por algum acaso da vida, ou por uma oportunidade, né, e se veem muito perdidos, né, e principalmente agora, depois dessa pandemia, né, que a gente está vendo aí. Até brinquei na live da semana passada com um outro convidado aqui, a gente até brincou assim, falou que depois dessa pandemia acabou o mimimi, né? Ou é homem ou é menino, né? Não tem jeito, né? Ou produz ou pega o boné e vai embora, né? Então, eu já queria emendar a primeira pergunta para você com relação a isso. O que você está vendo aí vamos dizer assim mesmo, nesse período de pandemia mesmo, que vai ser um tempo de reflexão. O que você está achando aí desse pessoal, dos donos de drogaria, de farmácia, se eles estão realmente antenados, se eles querem mudança, se eles estão desenvolvendo esse lado empreendedor, se eles realmente vão botar para fora as habilidades, fazer com que as equipes desenvolvam habilidades e façam com que a farmácia saia da estagnação e atinja um nível melhor. O que você acha disso? A gente está falando de um varejo, né, de um ramo do varejo, que é o farmacêutico, que historicamente ele nunca conheceu a palavra crise, né? A palavra recessão praticamente nunca foi uma palavra muito conhecida por parte de quem atua nesse segmento, né? Então realmente é um segmento bastante resistente e imune contra crises. Essa particular que a gente está vivendo, a gente acompanhou que a farmácia, tanto quanto o ramo alimentício, o ramo supermercadista, pelo fato de serem considerados ramos essenciais e não terem que ter obedecido as mesmas regras que outros ramos obedecem, né? As farmácias continuaram a funcionar normalmente durante essa crise, né, que a gente está vivendo, assim como os supermercados, e algumas até experimentaram até crescimento do faturamento, né? Nós tivemos farmácias que, sem dúvida alguma, foram abaladas, lógico, farmácias que estão dentro de shopping centers, farmácias que estão dentro de galerias, farmácias que tinham boa parte do seu público dependente de uma região universitária, que grande parte do movimento, né, dos transeuntes que frequentava a região onde a farmácia está instalada, eram provenientes ali de uma região universitária. Essas sim tiveram seu movimento extremamente abalado e algumas até vieram a fechar, né? Outras experimentaram queda no faturamento até de 40%, 50% ou até 80%.
Isso aconteceu. Mas se a gente olhar o nosso ramo como um todo, ele vai bem, ele cresce mesmo nesse período de pandemia que a gente está vivendo. O que está acontecendo é que está havendo uma mudança no perfil de compra do consumidor, né? Nós estamos tendo rupturas, nós estamos tendo mudanças na forma de precificar diversos produtos, produtos que antes eram de curva C, de curva B, agora passaram a ser de curva A, e também o inverso aconteceu, né? Então, a gestão de curva BC, ela mudou, nós tivemos produtos que praticamente pararam de ser vendidos nessa pandemia, e produtos que antes quase não eram vendidos, que passaram a ser demandados em quantidades muito acima até da capacidade da farmácia de atender a demanda do cliente hoje, né? Sem falar que tem farmácias que nem faziam delivery, farmácias que nem tão pouco estavam presentes aqui nas redes sociais, né? Não faziam ações no Instagram, no Facebook, né? Não tinham e-commerce. Então, de uma hora para outra, esse pequeno proprietário de farmácia começou a se deparar com palavras, principalmente as palavras em inglês, que nunca foram parte do cotidiano dele, né? E-commerce, delivery, né? Marketplace, omnichannel, né? Então, de uma hora para outra, ele se viu obrigado a conhecer tanta coisa e ver o pior de tudo, empresas e profissionais que atuam nesse segmento de estratégias digitais, bombardeá-lo, né, também, quase querendo achacá-lo no sentido de convencer que se ele não está no e-commerce, se ele não está aqui na internet, então ele está quebrado. E a gente sabe que isso também não é bem uma verdade, né? Essa máxima não se aplica a todas as farmácias do nosso segmento. Então a gente sabe que tem farmácia que nem fazia um trabalho decente lá no bairro que ela está presente. Às vezes ela ainda nem explorou o que ela podia explorar em termos de atender a entrega em domicílio no bairro que ela atende, e aí a farmácia se vê preocupada de que ela precisa ter um e-commerce, que ela precisa estar no marketplace, se ela quiser conquistar o consumidor dela. Mas ela se esquece que ela não está atendendo direito nem o bairro onde ela está presente há 10 anos, né? Então, isso é o que acontece muitas das vezes, né? O nosso público principal é o pequeno e médio proprietário de farmácia. E eles têm histórias em comum, né? Que histórias? Ou são farmacêuticos, que em 99% dos casos não aprenderam gestão na faculdade, ou então são pessoas que cresceram dentro de farmácia, né? Foram contratados como faxineiro, como entregador, como operador de caixa, e foram crescendo, foram alçando postos, né, dentro da empresa, até se tornar balconista, gerente, e um dia montar a sua empresa. Mas ainda assim, desprovido de conhecimento para se administrar, de conhecimento para se gerir essas farmácias, as suas empresas, da forma como se deve gerir uma empresa. E principalmente no aspecto liderança, que hoje a gente conversou com o Evandro, você assistiu, né? Então é um líder nato, realmente é uma pessoa que trabalha hoje o comportamento de líder realmente no negócio dele. Então a gente já sabe que a gente lida com pequenos e médios proprietários que, além de ter a dificuldade da administração financeira, né, do ponto de vista da gestão, de fazer uma gestão baseada em indicadores, ele ainda não está preparado para lidar com pessoas. Ele não está preparado para liderar, ele hoje não acompanha nem mesmo a questão da mudança de comportamento que a gente está vendo hoje, no perfil dos colaboradores. A gente tem hoje, em boa parte, colaboradores que são da geração millennium, né? A gente já está falando e além da geração 2000, millennium, né, você fala, né? Exato, e o pessoal não acompanhou isso aí, e não consegue, então, né, acompanhar. E aí, às vezes, culpa a pandemia pelo problema que está acontecendo hoje, né? A pandemia, eu sempre falo, é só um catalisador. Ela só acelerou a necessidade de se rever aquilo que a gente já deveria ter feito muito antes da pandemia, né? Então, é o que eu gosto muito de falar. A pandemia foi o vento que estava vindo, né? Foi o furacão que já era um redemoinho, aí virou um tornado, aí virou um troço maior. E só está expondo as fraquezas, né, do mercado em si, né? Principalmente o farmacêutico, né? Mas é como você disse, né? Mesmo com tudo isso, incrivelmente, mesmo com tudo isso, quem depois vai assistir a live ou está assistindo, que tem interesse em trabalhar na área, no mercado,
esse ramo ele é muito vasto, assim, de oportunidade, né? Você como consultor, você pode falar melhor, mesmo com gente quebrando, mesmo com gente tendo faturamento caindo, problemas, até mesmo com a empresa em si, com tudo, mostra o quanto que é um ramo que ele é um pilar, né? É um pilar, eu não vou dizer que é o pilar da economia, mas é um dos pilares do que movimenta o país, que é o empreendedorismo, né? É um dos grandes mercados, se não for um dos maiores, né? Que realmente que estabiliza, né, a coisa toda, né? O alimentício, né? Entre outros. Aí eu queria saber de você, que você tocou um ponto importantíssimo. Achei interessante. Nessa questão da crise, né, que mostra as fraquezas de uns e nem tanto de outros. Eu queria, assim, saber de você, Cadre, a questão do dono de farmácia quando ele se depara com essa crise. Porque, assim, a gente sabe quais as dores. Eu falo assim, a gente sabe porque eu também trabalhei na área por 14 anos e eu me sinto um filho da indústria, então eu gosto demais, tanto que a maioria das nossas lives é com o pessoal da indústria farmacêutica, mas a gente também faz com artista, com outros nichos, mas eu gosto demais da área. Inclusive a gente entrevistou um rapaz aqui, o Abraão, segunda-feira, e a gente ele do Eu Balconista Oficial, ele deve estar assistindo, e a gente estava comentando, inclusive vou estender a você, essa questão das dores que o dono da farmácia tem, em específico, que é o que você provavelmente deve trabalhar, né? Essas fraquezas para fortalecer o negócio dele, né? Porque a farmácia ela é tão complexa, assim, ela é tão interessante, tão eu diria assim, muito instigante para o trabalho, mas ao mesmo tempo é complexa em processos, complexa em análise de dados, e realmente são muitas coisas que fazem diferença na hora do resultado, né? E eu queria ver com você as principais dores desse pessoal, desses donos de farmácia, que você, assim, no seu olhar de especialista, que você fala, olha, eu voltaria, você pode até listar 5 dados, né, elementos, que são os principais para as pessoas. O que eles devem prestar atenção, principalmente nesse momento? Bom, primeiro falando de dores, né? Foi o tema agora da nossa última jornada que a gente fez, você deve ter acompanhado. Concorrência. Nós estamos falando de um estabelecimento que a gente tem aí praticamente uma farmácia em cada grande esquina, de qualquer cidade, independente de ser uma cidade de pequeno porte ou de grande porte, né? Eu gosto muito de citar o exemplo da minha cidade natal, aqui de Goiás, chama-se Porá, que tem uma cidade de 32.500 habitantes. Então ela não chega a ter 33 mil habitantes e está com 57 farmácias. Nossa, muito. Imagina, 57 farmácias. Hoje eu conversei com um cliente de consultoria aqui do Instituto Bula e ele estava reclamando que a cidade dele lá no Paraná tem 30 mil habitantes e já está com 15 farmácias, né? E ele achando isso um absurdo total. Quer dizer, a minha cidade aqui tem 32.500 habitantes e tem 57 farmácias, né? Quer dizer, então, praticamente 4 vezes mais farmácias do que a cidade dele tem, com a mesma quantidade de habitantes, praticamente. Né? Então, nós estamos falando de uma cidade que praticamente não tem indústria, ela não tem nada de pujante. O que ela sempre serviço mesmo, né? Prefeitura, aquelas coisinhas que a gente conhece de muita cidade pequena. Então, o que acontece? Farmácia é um negócio extremamente concorrido aonde você vá. Não importa se você está numa grande cidade, não importa se você está numa pequena cidade. E a dor de boa parte dos pequenos e médios proprietários de farmácia, ela está sempre na questão do concorrente. Né? Então, ele tem muita coisa de culpar o concorrente pelo problema que ele está enfrentando. Ele nunca acredita que o problema é ele. O problema é sempre o concorrente. O problema é sempre o concorrente que é maior do que ele e compra mais barato porque ele é maior e o poder de compra dele é maior.
O problema é que o concorrente Verdade. compra carga roubada, o problema é que o concorrente não paga imposto, né? O concorrente só nega, e ele não só nega não, né? Só o concorrente, né? Não, ele não, né? Então o concorrente não paga os encargos dos colaboradores, e é por isso que o concorrente está vendendo mais barato, porque virou um mercado realmente muito competitivo do ponto de vista de preço. Então essa virou uma dor muito grande do empresário de farmácia, principalmente a dificuldade de concorrer, porque a gente está falando de um público que, na sua maioria, procura a farmácia para comprar medicamento, embora a farmácia venda produtos do bem-estar, da beleza, mas boa parte ainda entra na farmácia para comprar medicamento. Sim, sim, sim. E ninguém entra numa farmácia para comprar remédio porque quer, as pessoas entram porque precisam. Então, há uma tendência das pessoas, né, que ela se preocupe muito com o preço que ela vai pagar no medicamento, principalmente quando esse medicamento é de uso contínuo. E o dono de farmácia não sabe lidar com isso. Ele não compreende a forma correta de precificar esses produtos. Ele sempre acha que o concorrente está vendendo mais barato do que ele por conta desses fatores que eu acabei de citar. Então a gente vê que essa é uma dor muito premente, é a principal, né? E aí o que acontece? Quando ele não sabe precificar, ele não consegue atrair cliente. E se ele não consegue atrair, ele não consegue fidelizar, né? Porque para fidelizar você precisa ter o cliente dentro do seu PDV, né? Hoje nem dentro do PDV você tem, hoje você tem que fidelizar o cliente, inclusive sem ele ir para sua casa, né? Porque com certeza. Ir para sua farmácia, porque você tem que ir até a ele, você tem que estar em pleno contato com ele através aqui das redes sociais, gerando relacionamento constante, né? Gerando autoridade, gerando credibilidade. Isso não é uma coisa que você faz do dia para a noite, né? Porque relacionamento vai gerar autoridade e vai gerar credibilidade, né? E muita gente não entendeu isso, né? Então muita gente chegou atrasado e agora está tentando correr atrás do prejuízo, né? Então a dor fica muito nisso. Eu acho que ela vai muito no sentido de se culpar o concorrente e não acreditar que o problema está atrás do balcão da farmácia, né? Não enxergar que o problema está diante do espelho. Então, raros são os empresários que têm capacidade de olhar para o espelho e achar o culpado ali no espelho. Então, existe muito uma coisa de terceirização de culpas, né? Eu tenho que buscar terceiros para culpar algo que está... Fica buscando a muleta, né? Exatamente. Então, eu resumiria as principais dores aí, né? E aí a segunda dor, que é consequência dessa que a gente acabou de falar, é a realmente falta de conhecimento de gestão. Falta profissionalização ainda, né? Há muita procrastinação. Eu vou fazer, né? Eu vou buscar o amadorismo. O amadorismo ainda impera nesse pequeno e médio negócio. E aí ele acaba achando que o problema é a grande rede, né? E sendo que a gente tem um país que nem de longe ele tem concentração de mercado, como a gente tem nos Estados Unidos, como a gente tem no Chile, como tem na Espanha, como tem em vários outros países, né? No nosso país a gente ainda tem um mercado fragmentado. Muita gente fala, mas a grande rede tem cerca de 12 mil PDVs no Brasil. Mas com esses 12 mil PDVs, ela tem cerca de 45% do faturamento em dinheiro do varejo farmacêutico brasileiro. E muita gente acha que isso é concentração, e não é. Nós temos países onde o nível de concentração por parte das grandes redes é muito maior. A exemplo dos Estados Unidos, que você tem ali 3, 4 ou 5 grandes redes que praticamente dominam 80% do varejo de medicamentos nos Estados Unidos. Né? Quando a gente fala em Walgreens, quando a gente fala em CVS, né? Nós já estamos falando de redes que dominam quase que boa parte do varejo farmacêutico do americano. E a gente ainda tem um varejo fragmentado aqui. E a gente percebe claramente, o pequeno negócio se mata um ao outro muito mais do que a grande rede mata. Unido, né? Tem união da classe. Porque concorrer com quem sabe fazer conta é 1000 vezes melhor do que concorrer com quem não sabe fazer conta. Né? Então, a dor, ela reside exatamente aí, amadorismo. Com certeza. E, pegando o gancho que você está falando, é interessante o que você está dizendo, porque você citou os Estados Unidos, é um excelente exemplo, porque aqui no Brasil ainda, esses empreendedores, eles ainda têm, esses donos de farmácia, eles ainda têm a oportunidade
de poder ainda crescer. Eles ainda têm a chance, não sei se você vai concordar, né? Eles ainda têm eles têm que levantar a mão para o céu e ainda tem a chance, mesmo com a concorrência, eles têm a chance de poder crescer, se especializar e melhorar o negócio deles, porque, como você disse, aqui ainda está muito dividido. Apesar que tem grandes redes, a gente não vou citar os nomes, mas tem muita oportunidade, principalmente no interior do Brasil, né? No interior das grandes cidades, você vê que há brechas, né? Não só para a farmácia, mas para outros mercados também. Tem muitas brechas, então a gente vê que é o que você falou, essa questão da gestão mesmo, do conhecimento, ele tem que estar alinhado, né, tanto com a questão do propósito desse empreendedor, mas também alinhado com o que ele quer fazer, né? Aí a gente vai entrar em valores, né? Não procrastinar, ser uma pessoa mais proativa. Então, você falou certo, assim. O que você acha, assim, esse mercado ainda, ele mesmo com todos esses fatores, ele se reinventa todos os dias. Mesmo, igual você falou, não existe crise para a indústria farmacêutica. A crise, ela bate e volta, apesar que tem reflexo. Tudo tem reflexo, né? Mas, assim, eu queria que você falasse, assim, desse ponto específico. Se tem oportunidade para crescimento, você vê chance, você vê esperança. É um pouco de romantismo aqui agora. Eu só vejo esperança, só vejo motivação nessa circunstância, né? A gente remete ao famoso livro A Estratégia do Oceano Azul. Nós temos um Oceano Azul aqui, né? Então, acho que é o típico Oceano Azul, para quem já teve a oportunidade de ler A Estratégia do Oceano Azul, não resta dúvida. Porque se a gente tem um mercado ainda com tanta gente para se capacitar, se a gente vê em um mercado onde a gente vê tanto esse amadorismo, aí significa que realmente nós temos muita oportunidade para quem está buscando conhecimento, para quem está buscando qualificação, para quem realmente quer realmente ter um negócio diferenciado. Nós temos ainda muitas oportunidades, seja nas grandes cidades, seja nas pequenas cidades, seja aí nos rincões do Brasil, que nós temos um país de dimensões continentais, né, com características sociais, econômicas, culturais, extremamente diversificadas, né? Então, desde que realmente você dedique-se a estudar, a entender o mercado onde você quer investir, fazer um plano de negócios, né? Se a gente olhar aí, a cada 10 empresas, isso não é só farmácia, a cada 10 empresas que abrem no Brasil, 7 ainda não fazem um plano de negócios, não sabe nem o que é um business plan, né? Ele não se atém a fazer um estudo de viabilidade econômica, né? Que é uma coisa que a gente leva muito a sério aqui no Instituto Bula, né? Hoje, por exemplo, essa semana, nós já pegamos aí cerca de 12 novas empresas para fazer plano de negócio, para fazer estudo de viabilidade econômica, né? Exatamente para minimizar o risco do investimento que está sendo feito. E, infelizmente, essa não é uma preocupação que boa parte tem no momento que ele vai fazer isso. Por isso que reina aquele velho jargão que a cada 10 empresas que abrem no Brasil, 7 fecham no primeiro ou segundo ano de funcionamento. E a maioria delas porque não fez um plano de negócio, ou nem cuidou ou nem se ateve à necessidade de ter um capital de giro. Né? A palavra capital de giro para muito empresário, para muito gestor, e isso não é só farmácia, é praticamente algo quase que, né? Algo assim, abstrato. Sim. A pessoa acha um absurdo. Tá? Não, eu vou gastar 500 mil, eu vou gastar 300 mil, 400 mil, né, 350 mil para abrir uma farmácia, mas ele ignora completamente a necessidade do capital de giro, porque ele não avalia será que no primeiro mês de funcionamento, será que no segundo mês de funcionamento ele terá atingido o ponto de equilíbrio financeiro? Será que o faturamento que ele conquistou no primeiro ou no segundo mês foi suficiente para bancar o pagamento das despesas e dos fornecedores? Então ele não pensa em nada disso. Né? Então, abre a empresa sem saber o que é um indicador, sem saber o que é um ticket médio, sem saber o que é uma rotação de contas a receber, sem saber o que é rotação de estoque. Né? Então, simplesmente não tem indicador financeiro, então ele não sabe olhar para o indicador, não sabe para onde ele vai, quanto que ele precisa repor de mercadoria, não sabe formar um mix de produto. Então, eu vejo só oportunidade nesse sentido. Né? Isso, ao mesmo tempo que é ruim, é triste a gente saber
que ainda impera tanto amadorismo, mas, infelizmente, a gente também tem que dizer que isso representa oportunidade para quem vai atrás, para quem corre, né? Então, eu acho que isso não é razão para desanimar, mesmo sabendo que a gente está no mercado competitivo. Eu até costumo brincar, nós temos uma avenida aqui em Goiânia chamada T63. Quando eu era estudante de farmácia, o pessoal falava que a T63 estava saturada. E a gente vê que 20 e tantos anos depois, tem gente quebrando e tem gente abrindo farmácia na Avenida T63. Né? Então, a mesma coisa falar assim, quem não quer abrir uma farmácia na Rua das Farmácias em Brasília? Né? Claro. Então, quem não quer estar lá? Então, eu acho que só temos que ver oportunidade. Mas desde que realmente o empreendedor, ele realmente invista em capacitação, em conhecimento, para ele fazer isso. Porque são dogmas que a gente não pode abrir mão. Primeiro, na hora de abrir, fazer o seu plano de negócios. Né? Segundo, ter seus processos definidos. Então, empresa, por menor que seja, se ela não tiver processo, esquece. Né? E ter pessoas, que a gente depende disso. Processos de tecnologia, de pessoas, para a gente poder fazer realmente rotina de processo também. Exato. Né? Uma coisa está interligada. Eu dependo de pessoas. Para ter processos, eu preciso de pessoas. E para ter pessoas qualificadas para o processo, uma coisa é dependente da outra. Né? Então, eu acho que sim, quem hoje realmente entendeu isso aí, tá ganhando dinheiro, está tendo resultado, não importa se é farmácia, não importa se é qualquer outro segmento, né? Mas ele vai ter resultado sim, mesmo no mercado tão competitivo como o nosso. A gente hoje divide a farmácia em 8 setores. A gente gosta muito de falar isso. Sim, sim. A farmácia, ela tem o setor financeiro, tem o setor de estoque, setor de compras. Quando ela trabalha com crediário, a gente tem um setor de crediário, a parte de contabilidade e tributação, vendas, o marketing administrativo. São 8. Não importa se você tem uma farmacinha de uma portinha, se você tem uma farmácia se você tem uma rede com 30 lojas, ela vai ter 8 setores que você precisa cuidar deles. Né? E a gente está falando aqui, sim, não é que vai... muita gente entende que ter 8 setores, eu vou ter que ter uma pessoa cuidando de cada setor. Não, eu preciso ter um conjunto de procedimentos, de protocolos para cada setor. Né? Quer dizer, não importa. Sim. A gente tem farmácia aí, eu conheço colega que é feliz com uma farmácia que vende 40 mil reais por mês. É feliz, tem resultado, tem lucratividade. Às vezes ele está mais feliz do que quem tem uma farmácia que vende 800 mil. Né? Conheço muita farmácia aí que vende 800 mil e o dono está quebrado. Na verdade, só está adiando a morte. Então isso é muito comum. Né? Então é mais ou menos estou sobrevivendo. Como que você está? Estou sobrevivendo. A gente ouve muito isso do empresário. Né? Depois de 10, 20 anos de mercado, estou sobrevivendo. Cara, que história é essa que estou sobrevivendo? Ninguém monta negócio para sobreviver. Né? Eu sempre falo que a gente monta um negócio para prosperar, é para crescer. Sobreviver para mim é adiar a morte. Né? Então não tem sentido. Com certeza. Né? Sobreviver é morte lenta. Então, esse é o sentimento que a gente vê. E aí, mais uma vez, você tinha me falado da dor. Então, a gente vê que literalmente a dor do empresário é esse sentimento de que estou adiando a morte. Eu estou aqui quase que vivendo uma morte lenta. Estou tentando ainda, né, juntar os caquinhos. E olha lá, é muita coisa do vende, vende, vende e não vê dinheiro. Vende, 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 mas não consegue ver resultado. E a gente sabe que o que paga a conta é dinheiro na conta, não tem outro jeito, né? Então, a empresa, o sentido de uma empresa é resultado. Não importa se é farmácia, que a gente fala que a farmácia é estabelecimento de saúde, mas é uma empresa. Né? E o sentido de toda empresa é resultado. Se você não tem resultado, você não tem administração. E aí a gente está admitindo a nossa incompetência para poder gerir nossa empresa, fazer nossa empresa ter resultado financeiro. Claro, com certeza. E aproveitando, a gente está batendo bem nesse ponto de dor. Essa live hoje, pessoal, é exatamente nisso, dor. Porque o Cadre, ele como especialista com o Instituto Bula, eles lidam muito com isso. Né? Acho que é o que você mais lida, são essas dores, essas recorrências de problemas. Né? Então, quase que virou um hino. Né? Lá você já sabe de cor e salteado por onde vai os caminhos desses empresários, né? O que eles têm, o que eles sentem. E me bateu uma curiosidade.
eu gostaria de saber de você, não sei se você já tem, com certeza você vai responder, deve falar algo do tipo. Eu vou te pedir a opinião de um assunto e você já emenda falando se o Instituto Bula tem ou teve ou pretende. Porque assim, o que, que eu acho? Que muito ou quase tudo que há de problema no mercado, ele praticamente, não, é uma cultura, né? É uma cultura organizacional, é uma cultura do errado, né? Aí eu não vou aprofundar, porque a gente vai falar de política, vai falar de cultura do nosso país, mas tem a ver, sim, com questão educacional, questão de valores, questões políticas, questões, enfim. Você acha que todos esses extras, eles estão introduzidos na mente dessa pessoa e na hora dela se botar para fora como empresário, porque querendo ou não, a empresa é a extensão do empresário, do gestor, do dono da drogaria, da farmácia, né? Você sabe. E o que você acha que essa questão cultural que está aqui, que é um bloqueio, o tanto que ela interfere na hora de quebrar essas objeções, na hora de, sabe, derrubar barreiras e você introduzir as rotinas de processos, introduzir treinamentos, introduzir uma nova metodologia. E já emendo com a pergunta para você, se você, na sua empresa, no Instituto Bula, trabalha com alguma coisa do coach, numa área específica, para tentar, sabe, poder levar essa pessoa para você poder, você entendeu? Ele é o pedreiro que vai derrubar o muro para você vir com a cavalaria e entrar e fazer a limpeza e depois as coisas andarem, caminhar, porque a gente se depara muito, eu me deparo muito com os meus clientes assim, eles têm um problema grave emocional, e eu não tenho vergonha de falar isso, assim. Às vezes tem pessoas que me compreendem, e eu falo a verdade, o nosso país está doente, a maioria dos nossos valores, enfim, está muito, tá uma confusão danada, então eu acho assim, um problema grave emocional. Uns têm menos, outros têm mais. O que você acha disso? Se o Instituto Bula trabalha nessa partezinha para vocês poderem trabalhar melhor, o que você pode dizer? Não, com certeza. É importante isso que você colocou, realmente faz todo sentido, porque a gente lida com pessoas que, ao se tornar empresárias, elas carregam para dentro da empresa o mesmo comportamento que elas muitas vezes têm na vida pessoal delas. Elas fazem da empresa a extensão lá da cozinha da casa dele, né? Fazendo aqui uma comparação bem esdrúxula. Por quê? Sim. Mistura CPF com CNPJ. Né? Então, às vezes, a gente sabe que culturalmente no Brasil, a gente não foi criado para ter educação financeira, né? Nós tivemos, como a gente sabe que acontece em muitos países orientais, Japão, China, Coreia e vários outros países, né? A criança já com 9, 10 anos de idade, escola, ela já aprende na escola cuidado com dinheiro. Ela aprende a poupar, ela aprende a investir, ela aprende a fazer planejamento. E a gente sabe que culturalmente no Brasil a gente não cresceu dessa forma. E quando se monta uma empresa, as pessoas carregam esse comportamento para a empresa. Ela mistura CPF e CNPJ. Quase sempre as farmácias onde nós vamos fazer consultoria, o que a gente pega? A farmácia está misturando despesa pessoal com despesa da empresa. Ele não sabe o que é de uma coisa e outra. Você pega e vai lá, tem prestação do barco, né, que está lá como despesa da farmácia. Prestação do carro, do Corolla, que ele não podia comprar, mas está lá a prestação do Corolla como despesa da farmácia. Comprou um lote no condomínio fechado, está o lote do condomínio fechado, prestação lá como despesa da farmácia. Às vezes coisa besta, né? Uma despesa de padaria. Às vezes o cara compra um lanche na padaria e coloca na despesa da empresa, né? Não, prestação da escola do filho, porque ele não cria uma retirada regular e definida com base na lucratividade da farmácia. Então, o que ele faz? Ele vai tirando. Né? Então, prestação da escola do filho, pensão da ex-mulher, né? Celular. Então, ele mistura completamente a tal ponto de ele não saber o que é despesa da empresa, né? Despesa do CPF e despesa do CNPJ. Bagunça danada. Justamente. Então, o que acontece? Aqui já vem a quebra de paradigma.
E quem trabalha muito isso aqui na empresa é a Bruna. A Bruna, inclusive, é especialista em coaching integral sistêmico, né? O bacana é que a Bruna consegue juntar o fato dela ser farmacêutica, ela ser graduada em administração de empresas, ser especialista em controladoria e finanças, né? Então, ela consegue, principalmente que o forte dela é financeiro, e aproveitar a formação que ela tem do coach para trabalhar exatamente isso. E muitas vezes é uma virada de chave mesmo, porque muitas vezes o maior bloqueio está exatamente aqui. Esse é o bloqueio que a gente tem que quebrar. Na maioria das vezes, quando a gente tem dificuldade para fazer a farmácia virar essa chave, o bloqueio está aqui. Não adianta eu querer, ele precisa querer também. Então isso é uma coisa que principalmente a Bruna, com a equipe dela lá, trabalha muito forte hoje nas empresas, que é exatamente fazer isso aí, né? Porque existe uma coisa chamada processo, que a gente acabou de falar. A gestão feita com base em indicadores, uma gestão feita com base em processos e protocolos. E existe o lado pessoal, existe o lado emocional também desse empresário, desse empreendedor, que a gente precisa trabalhar isso, né? E fazer ele virar essa chave dele, fazer essa quebra de paradigma, entender que a empresa é empresa, né? A pessoa, o CPF é o CPF, que ele precisa realmente separar as coisas e criar rotinas, né? Então o coach é muito importante nesse ponto, porque você passa em toda a rotina, o comportamento, né? É aquela história que você sabe muito bem, é o comportamento de quem tem sucesso, o comportamento de um fracassado, né? Da pessoa que não consegue eleger foco, que não consegue eleger prioridade. E a gente precisa trabalhar isso aqui todos os dias com os empresários, aonde a gente faz as nossas consultorias, onde a gente exerce o trabalho da gente. Claro, com certeza. E vou emendar mais uma perguntinha nesse assunto, se você me permite, que eu tive uma experiência, inclusive, muito interessante, eu não sei se vocês já tiveram, com certeza, que às vezes, por exemplo, no caso, na sua empresa é a Bruna, que ela consegue trabalhar essa área e conseguir até, de uma certa forma, dominar para poder o trabalho desenvolver. Vocês já repararam também, não sei se você também já olhou, que muito do comportamento desse empresário, desse gestor, também é oriundo da família. Às vezes, não é bobagem, mas se você parar para pensar, às vezes é interessante também mexer com esse lado da família, porque às vezes não é um trabalho de guru, porque às vezes você precisa ter eficiência no teu resultado, porque é ele o teu ganha-pão, o teu carro-chefe. E você precisa fazer o teu cliente ter o resultado, né? No caso, o dono da drogaria. Você entende, Cadre, que às vezes a esposa, o filho, o sobrinho, a neta, pode ser o neto, eles têm influência assim decisiva no caixa, eu diria, não só no caixa, mas assim, em todos os reflexos desse estabelecimento, dessa drogaria, porque às vezes o cara está disposto a mudar, não sei se você já reparou isso. O cara quer mudar, o cara fala que, ei, me salva, eu quero ser ajudado, tanto que ele te contratou, né? Mas ele fala, ei, me salva, mas é quando você vai ver, a galera do lado tá favorecendo pro mal. Aí você vê a esposa fala, não faz isso. Aí a filha fala, não fala o que ele está dizendo, não troca o financeiro, não, ou então não bota mais um PDV, não coloca mais um operador de caixa, gastar dinheiro à toa, por exemplo, né? Não sei se você concorda com isso. Isso é um fator determinante. Melhor do que complementar a sua fala, eu vou te citar um caso aqui prático, um caso bem prático. Farmácia, que nos contratou para fazer consultoria, o pai começou a passar a farmácia, passar o bastão para a filha e para o genro. E não larga o osso. E aí o que acontece? No processo de consultoria, o que a gente mais teve que mediar é o conflito entre a filha e o marido dela, que é genro, né, do pai dela, Sim. E mediando o conflito, porque o pai não larga o osso,
Ele tem o jeito dele pensar, imagina, 30 anos cuidando da farmácia, mas com dificuldade de passar o bastão totalmente. E a gente ali fazendo a consultoria. Cara, foi quase que 8 meses ou 9 meses de consultoria, mediando o conflito entre o pai, o genro e a filha. Né? Então a gente vê muito esse tipo de problema. Muitos dos nossos clientes, a família quase que toda trabalha ali. Né? Então a filha cuida de uma coisa, do caixa, o irmão cuida até da entrega, né? Um é da compra, do estoque, né? E outros que às vezes nem têm o envolvimento na farmácia, mas faz mais de atrapalhar do que ajudar. Então tem muito esses conflitos, sim. Em algumas consultorias, o que a gente mais faz é ter que mediar esse tipo de conflito familiar. E a gente sabe que num pequeno negócio, o que mais tem são empresas familiares. Né? E a gente sabe o quanto é lesivo isso. Algumas funcionam muito bem. Né? Eu tenho um exemplo de São Paulo que funciona maravilhosamente bem. A família realmente trabalha em equipe. Mas não é isso, não é essa a realidade, infelizmente, que a gente vê acontecer na maioria. Né? Principalmente porque está a família envolvida lá. Sim. E ainda é pior, porque se um só da família é envolvido, a gente já tem esse problema de misturar CPF com CNPJ, quando tem mais de um membro da família envolvido, isso se torna uma situação muito, mas muito pior. Muito pior. Terrível. E dobra o trabalho, né? E que reflete no comportamento dos colaboradores. Né? Porque isso mexe com o emocional. Também. Né? Porque a eficiência dos seus colaboradores, a eficiência da sua equipe é reflexo... Instabilidade. Instabilidade total. Paira instabilidade total. Não só na equipe, mas a equipe ela reflete em todos os processos, né? Sim. Aliás, vou te confessar uma coisa aqui, que já teve consultoria que a gente teve que abandonar por falta de capacidade de continuar a consultoria nessa circunstância. Sério? Impossível você adequar. Nós tivemos que retirar o time de campo. Então é mais ou menos assim. Isso? Já aconteceu. Né? Então é mais ou menos o seguinte, você está demitido, tchau, eu não tenho condição de fazer um trabalho aqui. Não adianta, já aconteceu. E como funcionou? Vocês chegaram a um acordo, falaram, olha, vamos romper o contrato? Sim, exatamente. E eles perguntaram um cliente desse, ele te suga de tamanha forma, ele suga tantas suas energias, que isso começa a atrapalhar. Se a gente não souber a hora certa de tirar o time de campo, isso atrapalha até o nosso desempenho com os nossos outros clientes. Então não dá, porque isso suga, vira relação de parasitismo. A gente não pode viver relação de parasitismo. Consultoria é uma parceria onde a gente precisa querer fazer um bom trabalho na empresa do cliente, mas o cliente precisa querer ser ajudado. E, infelizmente, tem casos que o cliente não quer ser ajudado. Ele quer insistir com as velhas práticas dele. Quando ele não consegue romper com as velhas práticas dele, você tem que saber, você tem que ter sabedoria para tirar o time de campo. Porque não adianta. Né? No caso só por nível de curiosidade, esse relato que você está citando, a pessoa era um pouco mais velha? Qual era o perfil dessa pessoa? Já aconteceu da gente pegar pessoas com perfil já de maior idade e até mais novas. Até novas a gente pega. Já pegamos muito. Conflito de pai e filho. Né? Esse é o que a gente mais pega. Dificuldade de transição de gerações. Né? Isso a gente pega com relativa frequência. Sempre acontece. Mas existe também aquele menininho novinho, a menininha novinha que montou e não tem maturidade, não tem inteligência emocional, nem não tem maturidade para gerir um negócio. Sim. Né? Com certeza. Às vezes, não estou dizendo que esse seja um perfil ruim. Né? Eu lido com situações de todas as maneiras, mas a gente pega situações como essas. Né? Com certeza. Aí, no caso, interessante que você falou. Eu lembrei de um exemplo, porque eu vou até dar o crédito para ele, que o Pedro Superti faz muito isso, que é um expert aí no mercado. Ele trabalha muito a questão do encantamento da marca, do cliente, para poder entrar no universo do mentorado dele, para poder fazer o trabalho dele. O que você acha
que, por exemplo, você disse que é a Bruna, né, Bruna, que faz o trabalho na sua empresa. Você acha que, assim, até nível de... Eu falo agora, assim, olhando para o próprio Instituto Bula. Assim, você acha que até uma abertura para poder até criar futuramente uma ferramenta nova dentro da empresa para trabalhar mais essa questão do lado pessoal, que ela influencia, e você pode até, por que não, gerar um caixa dentro da empresa, né? Pode gerar novos serviços, né? Pode integrar esse coach, integrar eu estou batizando o nome coach, mas vamos colocar aqui, sei lá, autoconhecimento, coloca aí performance, a gente pode dar um nome aqui. Que você idealiza, analisa essa questão de aprofundar nessa parte psicológica e emocional para poder ter mais resultado, ganhar mais cliente, gerar mais autoridade? A gente já faz esse trabalho lá. Na verdade, a gente já faz. É um pilar que a gente tem já de quase 30 anos. É o pilar de pessoas. Uma empresa é feita de pessoas, né? Seja da pessoa, dos seus empreendedores, seja dos seus colaboradores. Então a empresa é feita de pessoas. O que a gente trabalha inicialmente, primeiro, são os processos, a automação desses processos e depois a questão das pessoas. Então isso a gente já trabalha muito forte aqui no Instituto Bula também. É uma área que a gente vem investindo cada vez mais nela. A única diferença é que hoje a gente não tem um produto específico para falar assim, vamos trabalhar aqui uma consultoria focada em gestão de pessoas. Para o ano que vem a gente vai ter algo específico nesse sentido. Mas dentro do nosso processo hoje, a gente já trabalha isso, né? Por quê? Primeiro a gente precisa implantar os processos, né? Não tem jeito. Não adianta, porque a gente tem que pensar o seguinte, o coach trabalha pessoa, o coach não trabalha empresa. O coach não entende o coach trabalha pessoa. Eu estou aqui tentando fazer... ótima ferramenta, né? Exatamente. Na gestão. Né? Justamente. Né? O nosso foco hoje, enquanto Instituto Bula, é empresa, é processo. Mas a gente sabe que nenhuma empresa funciona sem pessoas. Então é claro que a gente precisa trabalhar a questão das pessoas, da liderança, né? Da procrastinação, do foco. Né? Hoje a gente vê que o dono de farmácia tem dificuldade demais em criar foco, ele não sabe elencar prioridade, e é lógico que a gente precisa dar esse caminho para ele, mostrar o que é prioridade no negócio dele. É uma coisa que a gente faz sempre nos relatórios iniciais, é alinhamento de expectativa, entender o que é prioridade para ele. Porque às vezes ele coloca, é uma coisa que o Jim Collins fala muito, quem tem mais de 3 prioridades não tem nenhuma. Né? Porque muita gente vai, eu tenho 5 prioridades, meu amigo, então você não tem nenhuma. Né? Não tem como. Então, cadê foco? Então não é prioridade. Né? Então as pessoas esquecem o que é prioridade, o que é foco. Então a gente precisa trabalhar isso no dia a dia. Até porque o sucesso dele é dependente disso que a gente está falando aqui. Claro, com certeza. Lá no início do nosso papo, você falou que recentemente você está idealizando em torno de 200 consultorias, né? Se eu não me engano, foi isso que você realizou? Sim, hoje a gente trabalha com 200 empresas hoje simultaneamente. Simultaneamente, excelente. E eu queria ver com você, eu pergunto muito isso para os convidados, porque de alguma forma impacta. Eu queria saber se antes da pandemia, ou agora, com a crise, se você já tinha algo remoto já pré-estabelecido, ou impactou o trabalho de vocês de alguma forma? Vocês tiveram que... gerou mais custos, gerou mais trabalho? Às vezes não trabalho não, porque quando a gente trabalha com o que gosta, a gente faz com carinho, amor, né? Mas assim, se gerou mais esforço, mais energia, gerou mais custo, né, igual eu falei, isso tudo demandou mudanças dentro do Instituto Bula. Vamos lá. O que mais impactou, vou falar aqui da minha rotina de trabalho. Eu sou um cara que há 10 anos eu viajo o Brasil dando treinamento. Foram 135 cidades nos últimos 10 anos. Cidades essas que eu tive em várias delas, eu devo ter ido mais de 10 ou 20 vezes, em algumas delas, pelo menos as principais. E de uma hora para outra, zero, né? Nós tivemos que suspender 100% de todos os treinamentos presenciais.
A grande vantagem é que desde 2011 o Instituto Bula já tinha treinamento online, né? Então, nós montamos a nossa primeira plataforma de treinamento online, nosso primeiro LMS, já em 2011, quando quase ninguém nem sabia o que era um LMS, o que era um ambiente virtual de aprendizado, né? Então, a gente já tinha montado. 2014, ele passou por uma das suas mudanças mais drásticas, quando o Robledo Ferreira entrou aqui para a nossa equipe do Instituto Bula. Você deve ter tido a oportunidade de conhecer o Robledo, né? Então, sim, a gente fez outra mudança, um grande passo na modernização da nossa plataforma e também de toda a parte audiovisual. Nós montamos um estúdio de gravação, né, do Instituto Bula aqui na cidade de Goiânia. Há 2 anos, nós tornamos a mudar de sede, nós ampliamos o nosso estúdio. Hoje, para vocês terem ideia, a gente tem um estúdio de quase 50 metros quadrados de área. Então, é um estúdio assim, que poucas produtoras, né? Às vezes as pessoas ficam encantadas, porque assim, dificilmente até algumas produtoras de vídeo, elas têm um estúdio da magnitude do estúdio que a gente tem hoje. Então, a gente pôde se adaptar a esse período de uma forma muito mais tranquila. A nossa consultoria, tudo que a gente já fazia na nossa consultoria, nós preparamos a nossa empresa para automatizar o processo de gestão que a gente implanta nas farmácias. Então, a gente já conseguia pegar os dados tudo à distância, mesmo fazendo visitas presenciais, porque nossas consultorias sempre foram semipresenciais. Mas quer saber de uma coisa? A visita presencial era muito mais para atender uma necessidade do cliente, porque o cliente ele tem uma percepção de qualidade maior, porque você vai lá na farmácia dele, mas na verdade, indo ou não indo lá, eu conseguia fazer o mesmo trabalho. Isso a gente já tem possibilidade de fazer, porque a gente criou softwares de automação já há mais de 5 anos, né? Então, a gente conseguiu automatizar boa parte do processo que a gente faz na consultoria, e nos treinamentos a gente já tinha o treinamento online gravado. O que mudou na nossa rotina com a pandemia foi que, ao suspender 100% dos cursos presenciais, a gente criou um modelo de curso online e ao vivo. Esse foi o desafio. Por quê? Porque o meu curso Master, ele tinha 40 horas de duração, tem, né, na verdade, 40 horas de duração. Então, é um curso que acontecia em 5 dias, 8 horas por dia. Agora, você imagina o desafio de ter que fazer esse mesmo curso online ao vivo. Fazer um cidadão ficar na frente de um computador 8 horas. Aí a gente sabe que não dá. Então, nós tivemos que mudar a forma de fazer, de forma que acontece em 10 noites, 4 horas por noite, criando toda uma sistemática para fazer o pessoal aderir. E a gente sabe que o nosso público, o pequeno e médio proprietário de farmácia, boa parte deles ainda são muito analógicos. Muitos, até hoje, né, muitos não admitem a possibilidade de fazer uma capacitação online. Mas, graças a Deus, a gente tem superado essas barreiras e hoje a gente tem uma notícia boa para dar, né? Nossa edição, nossa 25ª edição da maior imersão prática em gestão de farmácias e drogarias vai acontecer de 17 de agosto a 28 de agosto com o maior público da história. O maior público da história. Vão ser mais de 200 empresários participando dessa imersão. Então é o maior público de todas as 25 edições. Então mostra como a gente soube se superar aí com essa pandemia, né? Então, a gente se preparou para isso. Algumas coisas nós nos adaptamos, mas foram leves adaptações, porque graças a Deus, desde 2011 o Instituto Bula já investia muito. Live, por exemplo, a gente faz live desde 2013. Desde 2013 a gente já fazia webinários, a gente já fazia... No 2013 eu lembro que a gente não falava muito esse termo live, mas a gente falava hangout, vou fazer um hangout, vou fazer um webinário. Então a gente já entregava conteúdo aqui nas redes já há 7 anos. Então para a gente isso não foi uma mudança tão radical. Cadre, falta 20 segundos para acabar a nossa live, o papo voou. Muito obrigado. Vocês são maravilhosos. Eu queria que você deixasse uma última mensagem para a gente. Vamos lá, gente, estudem, capacitem-se, invistam.